meu caso é um pouco diferente dos casos que normalmente aparecem aqui. Como digamos assim, eu tô com um problema de foco, só que meu ramo é o esporte, cara. Então é um ramo completamente diferente, assim, do que uma fotografia em estúdio e tudo mais. Só que eu queria algumas dicas, cara, para cravar mais esse foco no esporte. Meu equipamento é bem de entrada, sabe? Estou começando agora. É uma Nikon 13200, então queria um pouco de dicas por causa que eu sinto que eu perco muita nitidez nas minhas fotos. Às vezes o foco não crava muito bem. Eu queria algum toque, sabe? Até assistir alguns vídeos dos modos de foco aí, que eu vi que tu tem muito conteúdo no YouTube também. Mas queria ter esse papo contigo, já que tem a oportunidade, sabe? Vamos lá, cara. Vamos lá. O velhíssimo papo de foco. Então vamos dar-lhe. Primeiro, você me disse qual a sua câmera, mas esse não é seu equipamento, essa é a sua câmera. Qual a lente que você usa? Uma lente, ela é uma 50-300 milímetros. Tá bom. Quais são os esportes que você fotografa? No momento estou fotografando mais futevôlei e futebol 7, cara. Tá bom, futebol e futevôlei, tá bom. Dito isso, o que acontece? Tem algumas questões que a gente tem que entender só para antes de eu começar a te ajudar. Uma coisa é o foco, outra coisa é a nitidez. Elas Sim. estão ligadas, mas elas podem ser coisas diferentes, Claro. saca? Porque nitidez tem uma série de outros fatores além do foco. Velocidade que você está usando, a luz que você está usando, tem algumas questões aí, tá? Então, só para a gente entender que uma foto bem focada, ela não necessariamente é nítida. Agora, uma foto nítida, ela é e precisa de um bom foco. Mas tu entende que só pra gente, as coisas não é a mesma coisa. Esse é o primeiro ponto, porque eu vejo que a galera mistura muito isso. Então, a primeira coisa é dividir isso. Dito isso, vamos lá. Tem contínuo 3D na sua câmera ou não? Tem a opção na outra configuração ali, o 3D na Nikon. Tá. E você já testou? Cara, não sei como se usa o 3D, vou ser sincero. Aí, Bom, fica a minha dica. Primeiro, faça esse teste, porque o 3D da Nikon é muito bom. Então, o contínuo na Nikon não faz sentido para mim, sem ser 3D. Você está usando uma parte da parada. Assim, você saiu de uma carroça de roda dura para uma carroça de roda de borracha, mas esqueceu de calibrar o pneu. Então ajuda, mas não tanto quanto pode ajudar, né? Então, recomendo o 3D. Outra coisa, qual botão de foco você tem usado? o traseiro, eu mudei pro traseiro. Perfeito. E o foco da frente não está mais fazendo no botão da frente. Perfeito. Sentiu uma melhora? Muito. Até a velocidade da câmera. Ótimo, que bom. Tá, vamos lá. E o que acontece que você está com problema de foco, então, dadas essas informações que a gente tem até agora? Qual é a dificuldade que você tem de foco? Cara, eu boto nesse foco contínuo, e como eu assisti algumas aulas aí, a opção de focar, reenquadrar, parece que ela não mantém, sabe? Eu não sei se isso pode ser um problema na minha câmera ou é falha minha mesmo, que eu acho que provavelmente seja, porque é difícil. A gente costuma dar culpa no equipamento, mas... Total. Mas como assim? Se você está usando foco contínuo, para reenquadrar, você precisa soltar o botão. Soltar o botão. Claro. Porque, ó, vamos lá. Depois que eu te explicar, vai ser tão óbvio que você vai ficar puta que pariu. Vamos lá. Foco contínuo significa que você está clicando enquanto você está pressionando o botão, está continuamente fazendo foco, certo? Então, pressionei o botão aqui, ó, eu vou botar aqui pertinho, não sei se vai dar para ver, ó, tá aqui o foco, tá? Então, apertei aqui, e à medida que eu vou trazendo para cá, ou me afastando, você não vai ver aí, mas ela tá mexendo um pouco no foco. Pressionei aqui, minha mão tá mexendo aqui para frente e para trás, né? Não dá para ser tão perto, porque a câmera não foca tão perto. À medida que ela vai chegando mais perto, mais longe o objeto, ela vai ficando constantemente procurando foco. Constantemente. No momento que o botão tá aqui, ó, no meu rosto, perfeito? Você tá com o botão de foco
no meu rosto, fechou? Você está pressionando o botão. Está pressionando o botão. Enquanto eu estou aqui, está fazendo foco. Se eu vier para cá, vai fazer o foco. Se eu vier para cá, o foco vai vir junto, certo? Isso, né? Perfeito, certo? Faz sentido? Tá. Só que se eu fizer isso aqui, onde é que vai o foco? Vai continuar lá atrás. Não vai continuar. Ele vai ir lá para trás. Ele vai ir para trás, isso. Exatamente. Então, quando você quer, por exemplo, você está focando em mim aqui, e você focou em mim, mas você quer reenquadrar assim, beleza? Dá um exemplo. Aqui agora, se o botão estiver no meio, onde é que vai o foco? Em mim ou lá atrás? Lá atrás. Lá atrás. Perfeito. Você não pode ficar pressionando. Então, o que você tem que fazer? Focou em mim, soltou, reenquadrou e clicou. Ah, certo. Mas, por exemplo, na minha situação, o atleta, muitas vezes, durante o movimento dele, essa distância varia, né? Varia. Então, não teria problema, tipo, enquadro no atleta, faço foco nele, solto o botão e o atleta continua em movimento. Se nesse momento a distância encurta, não é isso talvez que está fazendo eu perder o foco? Ou Sim. ela... Então, pode ser. Qual o tempo que você leva para clicar? Se você levar 1 segundo para clicar, em 1 segundo esse atleta se movimentou. Então você tem que clicar mais rápido. É treino. Você tem que sacar como funciona e aí fazer a coisa acontecer. Ó, o que você fotografa não é tão diferente do que eu fotografo, não. Você acha que é, mas não é. Faz uma entrada de uma noiva caminhando na minha direção. Técnicas provavelmente se aplicam, né? Pega uma criança correndo no meio de um casamento na minha direção. Sim. Né? Então, assim, é muito parecido isso. É muito parecido. Né? E não sei se você, normalmente, não sei se você reparou, mas geralmente você evita fotografar o atleta correndo de frente para você. Se você olhar as fotografias de esporte, você vai ver que a maioria está fotografando meio que de lado, não de frente à corrida. Porque de lado a distância muda menos do que de frente. Sacou? E por que eu estou te dando a ideia de fotografar o 3D? Porque com o 3D, você focou em mim. Ela vai pegar essa informação aqui, perfeito? Esses tons aqui. No momento que eu vier para o lado, o seu 3D vai vir para o lado junto. Ah, ele acompanha. Isso se chama 3D. Ele vai acompanhar, você fixou o foco em algum lugar, e ele vai acompanhar isso. Ah, funciona 100% dos casos? É claro que não. Não funciona em 100% dos casos, mas ajuda muito. Principalmente quando você está fotografando em algo que tem bastante contraste. Então, por exemplo, se você tem, vou chutar aqui, um campo verde, né? Um campo verde, e o cara de vermelho, com uma camiseta de vermelho, uma camiseta vermelha, jogando futebol, você tem um alto contraste ali, certo? A chance da sua câmera seguir com o 3D é muito alta. Já, se ele tiver com uma camiseta verde, parecido com o verde do campo, vai ter menos contraste. Naturalmente, sua câmera vai se perder mais. E esse é o poder de entender o nosso equipamento. E por isso que isso é tão difícil para as pessoas, para os fotógrafos. Por quê? Porque a maioria deles não entende a parte técnica. Não entende o equipamento, não entende como ela faz o foco. Simplesmente sabe que aquele botão tem que fazer o foco e acha que isso resolve. Só que em condições fáceis, resolve. Sabe? Tipo a tia no celular, assim, ela consegue fazer. Mas quando você está fotografando de uma forma, em um ambiente muito mais complexo, muito mais, a palavra não é complexa, é muito mais, isso não é uma palavra que eu ia usar, mas não, mais intenso também não é a palavra, mas sabe, mais dinâmico, mais complexo de fato, assim, você precisa entender como é que funciona a sua câmera, como é que o foco funciona, porque aí fica mais fácil de você prever o que a sua câmera vai ver de ponto positivo e de ponto negativo. Por que ela está se perdendo? Você olha para cima e você sabe por que está se perdendo. Tu entende? Você fotografar no contraluz alguém correndo é infinitamente mais difícil do que você fotografar essa mesma pessoa correndo a favor da luz. É muito mais difícil você acertar essa luz, esse foco, numa luz de sombra, numa luz difusa,
do que se você estiver usando uma luz dura. Tu entende? Então isso vai mudar muito. Então, por exemplo, se tu está no lado do campo, onde tem uma luz dura, só que você está contra a luz, vai ser mais difícil focar. Se você for para o outro lado do campo, onde você tem uma luz dura a seu favor, é muito mais fácil. Por que isso? Porque uma luz dura gera contraste. Quanto maior for o contraste, mais fácil fica o foco, maior fica a nitidez. Quando você fotografa no contraluz, você não tem muito contraste. Logo, dificuldade de foco, dificuldade de nitidez. Então esse é o poder de ter o conhecimento, de saber como é que funciona isso. E ó, é tão simples. Só que procura isso abertamente na internet. É difícil. Primeiro, a maioria das pessoas que ensinam não tem clareza sobre isso. Ele simplesmente começou a fazer e faz, e sabe fazer e acha que sabe ensinar. Uma coisa é saber fazer, outra coisa é saber ensinar. E por que eu me considero, e pode parecer até arrogante agora, mas por que eu me considero tão bom na didática? Por vários motivos. Mas um deles é que eu estou há mais de 1000 dias aqui respondendo dúvidas da galera ao vivo. Ou seja, eu sei se o cara entendeu ou não entendeu. Dá pra ver na cara. Porque pra mim, tudo isso que eu tô te falando é tão óbvio como caminhar. Assim, sabe como é óbvio caminhar, né? Eu levanto a cadeira e eu não penso assim, agora tem que dar um passo pra frente, agora uma perna esquerda, agora direita. Eu não penso mais. Você também não pensa nisso, né? Só que na hora de fotografar, como você está começando essa parada, você tem que pensar como caminha. Você tem que pensar em tudo. Só que depois que você começa a entender isso e começa a perceber isso e automatizar isso, fica mais fácil. Então, o fato de eu ver e ensinar quase que diariamente aqui para vocês faz com que eu consiga entender que o que é óbvio para mim não é óbvio para você. E aí eu consigo trazer isso de uma forma mais clara, sacou? Começo, são tantas informações que tu tem que ficar focando em prestar atenção em tudo, sabe? Ainda não tá no automático as coisas. Total. E como é que você acha que vai ficar no automático? Cara, eu digo quando o automático meu, né? No caso. Sim, sim, sim. Mas essa é a minha pergunta. Quando você acha que você vai conseguir fazer isso? Eu sempre brinco, né? Dominar essa parte como você toma banho. Agora eu dei a ideia de caminhar, mas eu gosto da ideia de tomar banho. Não sei se você lembra, mas assim, quando você tomou banho, você não pensou na ordem de tomar banho, simplesmente você tomou banho. Você não pensa muito assim, será que o que eu faço? Você entra no chuveiro e você, o que eu faço agora? Deixa eu pensar, agora é o shampoo. Agora tem que tirar o shampoo. Você meio que faz, simplesmente faz. E é isso que a gente tem que aprender na hora de fotografar. A gente simplesmente fazer sem precisar pensar essa parte técnica. Para a gente deixar a cabeça mais livre para pensar na coisa mais complexa que vai diferenciar o seu trabalho do seu concorrente. Que é como você enxerga as situações. Que é o que eu chamo de autoria. Então, a minha pergunta agora é: como você acha que você vai conseguir fotografar assim como você toma banho? Ou seja, sem pensar, só fazer. Tudo e prática, cara, eu acho. Eu acho que a prática pesa muito nisso. E, claro, o estudo, conhecimento, conhecer o equipamento é o principal. Eu acho que praticando, eu sou uma pessoa que aprende muito fazendo, cara. Tipo, eu posso escutar horas de uma aula assim, e se eu não botar a mão fazer, a coisa não vai, sabe? Então, Prática é o principal. Estudo muito importante também. Estudo e prática, elas andam juntos. Os dois andam. exato. Tá, e vamos lá, deixa eu entender. Muito bom. Eu sou contra a prática somente, sabe? Vou te dar um exemplo. Você é do esporte, né? Eu fui atleta, não sei se você sabe, eu fui atleta, sou não, né? Fui medalhista de 400 com barreira, medalhista brasileiro. Tenho várias medalhas brasileiras e tal, eu era razoavelmente bom nessa parada. E é muito louco, porque eu só consegui chegar nesse nível porque eu treinei muito, mas muito mesmo. Eu tinha 16, 17 anos, eu treinava mais ou menos 4 horas por dia, 6 dias por semana. Só não treinava no domingo. Verdade. Só que não bastava eu treinar. Porque quando eu troquei de treinador,
eu explodi. Antes eu não explodi. E a minha pergunta sempre é, e sempre brinco. E aí, será que quando troquei de treinador eu passei a treinar mais horas, mais dias? Ou simplesmente o treinador olhou para mim e soube o que eu precisava treinar? Você precisa fazer mais disso com uns e menos disso. Você precisa fazer mais isso, precisa melhorar a força na tua perna, precisa melhorar a técnica de passagem da barreira. Ah, sua técnica da passagem da barreira está errada, vamos corrigir aqui, vamos corrigir ali. Então, eu acho que só praticar não resolve. Eu acho que só treinar, só estudar também não resolve. Senão você vira um obeso mental. Aquele cara que sabe tudo, mas não faz nada. Já deve ter um amigo assim, né? Tem um amigo que sabe de tudo. Esses dias eu estava conversando com meu cunhado sobre um cara lá, um amigo dele. Só que eu falei assim, nossa, esse cara fala, né? Eu falei pra ele, esse cara fala, nós estava na piscina. Não... Peraí, a galera não para de escrever, a galera no Power tá endoidecida aqui no negócio. Meu Deus do céu, não para de apitar no celular. Vamos lá. Falei, cara, o cara fala, né? Nossa, daí ele falou, sim. Esses dias eu tava falando que a gente tava indo pra Disney, meu cunhado, né? Ele começou a me dar uma aula de tudo que eu tinha que fazer na Disney. Aí uma hora eu falei assim, escuta, você já foi na Disney? Ele, não, é só porque eu já vi no YouTube. Falei, cara, não dá pra sair ensinando o que fazer na Disney se você nunca foi na Disney. Assim, até dá pra dar algumas dicas. Mas assim, tomar cuidado para não virar obeso mental. Então tem duas formas que não funcionam. Só executar não resolve, só estudar não resolve. Eu acho que é o que você falou. Estudar e praticar, estudar e praticar, estudar e praticar é o poder. Por quê? Porque se você começar a praticar errado, que é o que você falou ali, ó, você pegou umas dicas minhas. Botão de foco atrás, foco contínuo, mas faltou o 3D. E você vai ver que o 3D é o poder. Quando você sacar, no começo é meio estranho. Quando você sacar, você vai ver que é o poder. Tu entende que esses ajustezinhos vão fazer você tirar o máximo da sua câmera e assim conseguir resultados maior e melhor, sacou? Sim. É um conjunto de coisas, né? Eu assisto muito os vídeos ali que tinha captado essas dicas já. É o do 3D mesmo, eu não sabia dessa dica. Agora eu vou tentar, hoje à noite já em Boa. umas fotografias. Vamos lá, outra coisa. O que você é? Um iniciante, segundo a minha teoria, um plano B, um avançado? Ah, eu sou um iniciante, cara. Tá. Você nunca ganhou dinheiro com a fotografia? Ganhei, cara. Tá. Ganhei. Então, segundo a minha teoria, você não é mais iniciante. Você tem outra profissão além da fotografia? No momento, não. No momento, não. Só da fotografia você está vivendo? Eu saí do emprego que eu estava há pouco tempo, então agora eu comecei esse meu plano, sabe? De fotografia? Então tá bom. Então, ó, eu estou lhe declarando um fotógrafo avançado sobre a minha teoria. Ó, brincadeiras à parte, a minha teoria é o seguinte, iniciante é só aquele que nunca ganhou dinheiro com a fotografia. A tia do celular. Plano B, aquele cara que já fez uma grana com a fotografia, mas ainda tem uma profissão que tem uma outra profissão, uma outra renda principal. E o avançado é aquele cara que só tem a fotografia, ou seja, vive da sua arte, vive da fotografia de fato. Então, na minha opinião, você é um avançado. Você pode estar começando, mas você é um avançado. Ou seja, é tudo ou nada. Ou você faz a coisa dar certo, ou você faz a coisa dar certo. Caso contrário, você tem que fazer dar certo. Né? Então, cara, você vai viver nessa parada. Não caia no mito de que dá para aprender tudo na internet de graça, ou que dá para aprender tudo sozinho, como você falou que se aprende. Você tem cara de ser como é que é? Quem aprende bastante sozinho é autodidata. Só cuidado, porque um autodidata é bom para começar alguma coisa. Mas é difícil ser bom para virar bom em alguma coisa. Você conhece alguém que é muito bom em alguma coisa e que foi autodidata? Ah, difícil. Realmente, assim, não tenho ninguém. Ó, você está fotografando esporte. Pensa nos atletas que você fotografa. Tem alguém que realmente é bom e não tem treinador? Chegou sozinho ali? Não, difícil. Difícil, né? E isso é em tudo. Então, cuidado para você não perder tempo com isso. Uma hora você vai se dar conta disso. Sabe? Quando você bater no teto e dizer assim, caramba, meu,
não consigo mais sair daqui, tá estagnado. Aí você vai se dar conta disso. Mas até lá, talvez isso demore alguns dias, semanas, meses, ou como acontece com muitos fotógrafos, leva anos para o cara se dar conta disso. E aí ele vai atrás. Aí quando ele vai atrás, ele buf, explode. Aí depois ele volta para trás e diz: meu Deus, para que eu fiquei tantos anos patinando se eu tivesse feito logo o que tinha que ser feito, passo a passo, sem desculpinha? Porque assim, a gente, ó, com todo respeito, você chegou aqui e falou assim: ah, hoje eu tenho uma pergunta diferente. Então, assim, tô te escutando, mas sabe o que soa para mim na minha cabeça? Posso falar? Lá vem a bolachinha mais recheada do pacote. Por quê? Porque é natural. Porque para você é um problema grande o que você está enfrentando ali. Então, para você, isso, meu Deus, que complexo. Só que é comum, é um problema que todo mundo enfrenta. Se pegar os fotógrafos por aí que estão começando como você, meter lá no campo de futebol para fotografar a galera correndo, vão tudo ter a mesma dificuldade. Então, não é que você é a bolachinha recheada do pacote, que você tem essa dificuldade. A maioria teria. Sim. Sacou? Então é normal isso. Então esses problemas da bolacha mais recheada do pacote normalmente são problemas comuns. Só que como a gente está sozinho, a gente acha que é só para nosso problema. Só que quando a gente começa a entrar no meio da galera, você vê que isso aqui não, isso é um problema normal, comum, que dá para aprender rápido, porque todo mundo enfrenta, então todo mundo enfrenta, todo mundo tem um aprendizado sobre isso, executa e está resolvido. Entende? Isso é muito massa. Muito massa. Porque é a velha história, né? A gente sempre acha que com nós é diferente. É verdade. Concorda? Ó, queria ver suas fotos. Abri seu perfil aqui, mas não vi não. Cara, como eu te falei, eu tô começando agora, então eu tô criando conteúdo, tô guardando meu conteúdo e vou criar um Instagram ou usar o meu mesmo, tô decidindo isso para divulgar. Acho que vou usar o meu por mais seguidor. Claro, não tenho muitos seguidores, mas já é alguma coisa, né? Então eu tô preparando, inclusive, acho que amanhã à noite eu vou fazer isso e dar uma remodelada no perfil ali, postar as fotos, começar a Total, ver total. o recente, né? Que eu tô, né, nesse ramo. Então, isso é uma coisa que eu tenho que fazer ainda, ativar essa minha rede social aí e remodelar ela, né? Mostrar meu trabalho. E o que você pretende fotografar? Cara, esportes, cara. Meu foco é esportes. Tá. E aí você vai, assim, esporte, beleza, mas esporte é muito grande. O que você vai fotografar no esporte? Como é que você vai ganhar dinheiro com essa parada? Deixa eu tentar te entender um pouquinho mais. Já inicial. Eu fazer fotografia do futebol amador e divulgar meu trabalho para assim tentar conseguir fechar alguma coisa com atletas direto. Tem muito campeonato amador aqui na minha cidade, muito mesmo, o esporte está vindo muito forte. E também vender essas fotos para o pessoal, como posso dizer, eu fotografo os horários deles e tal, divulgo meu trabalho, faço a fotografia deles e vendo essas fotos. Hoje em dia é muito difícil alguém ter uma foto praticando um esporte aqui, é muito difícil. Com todos os meus conhecidos que eu falo, tipo, eu joguei em categoria de base também, peço pro pessoal, cara, quantas fotos tu tem do tempo que tu jogava na base? E é difícil alguém ter, muito difícil. Então, Uhum. é isso. E no futebol amador, na categoria de base, oferecer, mostrar meu serviço, oferecer meu serviço e vender essas fotos, sabe? Claro, Total. E como é que você vai vender essas fotos? cara, a princípio, a minha estratégia era fazer essas fotografias, editar, passar o contato e tudo mais, e depois passar o link do Drive para o pessoal escolher, fazer essa venda pelo Drive e tal. Assim que eles escolhiam suas fotos, aí eu fazia o negócio com eles, no caso. Fazia a venda dessa foto. Tá. Você já fez algumas tentativas assim? Fiz umas três tentativas. E como é que foi? Cara, tive algumas vendas de fotos, não muitas, claro, mas tive. Total, total. Legal, legal. Eu acho que é um bom mercado, um bom nicho. Tem uma galera fazendo algo parecido com isso. Eu acho que tem em todas as áreas, né? Mas
desde que eu comecei a andar de moto, eu percebi que tem uma galera vivendo de fotografia de motos. Eles vivem disso. Eles saem pra rua, nos lugares que a galera vai andar e fotografam os caras andando de moto aí. E É, depois eu vi divulgo, né? justamente por essa questão de... Eu conversei com muita gente antes, sabe? Quando me instalou essa ideia assim na cabeça. E a maioria, cara, não tem foto praticando o esporte que gosta, não tem foto do tempo que jogava numa categoria de base. Então, eu acho que tem bastante potencial esse mercado, ao meu ver. E é um Então, fortes, então vamos arriscar, né? Estamos na luta aí, vamos fazer acontecer. perfeito, perfeito. Vambora. Ó, conta comigo. E de verdade, numa próxima oportunidade. Quanto tempo você me acompanha, tu? Só pra eu sacar. Cara, eu acho que fazem uns 2 meses, mas não com muita frequência, sabe? Conforme dá, já assisti várias lives dessas tuas e procurei teu canal no YouTube, então Boa. eu até vi o teu curso, mas acabou que no momento financeiro não era o momento, decidi que não era o momento, mas tenho muito interesse, sim, estou me planejando, porque acho tua didática muito boa mesmo, aprendi muita coisa com os teus vídeos, então é organizar e assim que der eu vou, é um, Mas, eu Massa, muito bom. Só não espera assim que der, tá? Assim que der, vai ser tarde. Não espera dar. tô ajustando meu financeiro aqui, cara. Só não quero dar o passo maior que a perna, sabe? Mas, enfim, Perfeito, coisa crucial, é muito importante. perfeito. Mas, ó, entenda. Não dá, assim, na minha opinião, é pelo financeiro que você tem que fazer. Ó, as vagas estão fechadas, tá? As matrículas estão fechadas. Eu não tô te vendendo, não. Não tem como entrar, mesmo que você queira. Pode me pagar 10 vezes mais, você não vai entrar porque as matrículas estão fechadas. Mas o que eu estou tentando te dizer é só isso, deixar isso claro. É normal isso. A gente tem medo de dar um passo maior que a perna. E ó, eu sou um cara seguro. Eu sou, assim, pão duro. Não sou seguro. Eu sou pão duro. Eu sou um cara que penso, assim, muito antes de gastar o meu dinheiro. Mas ao mesmo tempo sou um cara que invisto bastante também naquilo que eu acredito que vai me trazer um retorno maior e melhor, principalmente em agilizar o processo, né? Nossa, mas hoje o meu celular tal, resolveu, todo mundo acordado às 11 ao meio-dia, hoje me mandar mensagem. Então, assim, eu acho que toma cuidado só porque às vezes a gente vai empurrando, empurrando quando dá, e na verdade a gente deveria fazer para dar. Tu entende que é o contrário, né? O financeiro é o motivo pelo qual você tem que fazer. O que fazer? O meu curso? Não. Estudar e realmente entender o que você precisa fazer para agilizar esse processo. Né? Por exemplo, amanhã de noite eu vou arrumar meu Instagram. Cara, você precisa de 15 minutos para arrumar o seu Instagram. Não precisa ser mais de noite. Pode ser depois que você sair dessa live. Você entende? Ter alguém do teu lado, junto, te botando pressão, porque às vezes a gente vai empurrando com a barriga. Por quê? Porque a gente tem medo, a gente tem receio. A gente, meu Deus, será que esse é o caminho? Será que é isso? Será que vai dar bom? Será que não vai dar bom? Né? Mas é agilizar o processo. Porque quanto antes você agiliza o processo, quanto antes você faz o que tem que ser feito, antes você começa a ter os resultados que você quer ter. Então, assim, por isso que as coisas acontecem depois, né? Não dá para esperar. Por exemplo, o desafio dessa turma que passou agora, né? Dessa última turma, vai começar sábado agora. Então, sábado agora, a galera começa um desafio durante 30 dias. Onde a gente bota a pressão na galera, tem passo a passo para os caras fazer. É literalmente os caras não pensar, só executar, sabe? Que eu sou a favor disso. Acho que assim, o cara que só executa, ele não vai muito longe. Mas no começo, o cara que pensa vai menos longe ainda. Porque ele só fica pensando, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e não sai do lugar. Então, a gente tem esse desafio acelerador com o intuito de acelerar. Parar do cara pensar e começar a fazer. E aí, quando ele faz, ele começa a ter resultado. E aí, o resultado, na minha opinião, inspira. Aí você começa a ter resultado, você diz, caramba, que massa, vai dar bom isso aqui, essa minha ideia vai dar certo. Agora, aí sim, aí você volta a estudar, praticar, estudar, praticar, estudar, praticar. E aí a coisa dá certo. E aí a gente consegue acelerar meses em semanas. Ou às vezes anos em semanas. É muito louco isso. Então, esse é o lance. Por quê? Porque tem muita gente vendo essas oportunidades e é aquela velha história.
Você tem uma oportunidade na sua frente, todo mundo falando, tem pouca gente fazendo, não espera alguém outro fazer na sua frente. Saca? Porque no final das contas você sabe que quem começa primeiro sempre leva um pouco de mais de vantagem.